O segundo dos reis. Capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Foi então que Acasias caiu pela treliça do seu quarto de terraço em Samaria e se feriu. Assim, enviou mensageiros e lhes disse: Vão, consultem Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se eu me recuperarei desse ferimento. Mas o anjo de Jeová disse a Elias, o tisbita: Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: Por que vocês estão indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será que não há Deus em Israel? Por isso assim diz Jeová: Você não sairá da cama em que está deitado, pois certamente morrerá. Então Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram a Acasias, ele lhes perguntou: Por que vocês voltaram? Eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse: Voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: Assim diz Jeová: Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será que não há Deus em Israel? Por isso, você não sairá da cama em que está deitado, pois certamente morrerá. Em vista disso, o rei lhes perguntou: Como era o homem que veio ao encontro de vocês e lhes disse essas palavras? Eles disseram: O homem vestia um manto de pelos e tinha um cinto de couro na cintura. Ele disse imediatamente: Era Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um chefe de 50 com os seus 50 soldados. Ele foi ao encontro de Elias, que estava sentado no cume do monte, e lhe disse: Homem do verdadeiro Deus, o rei diz: Desça. Mas Elias respondeu ao chefe dos 50 soldados: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo dos céus e consumiu a ele e os seus 50 soldados. Então o rei lhe enviou outro chefe de 50 com os seus 50 soldados. Ele foi e disse a Elias: Homem do verdadeiro Deus, assim diz o rei: Desça depressa. Mas Elias respondeu-lhes: Se eu sou homem do verdadeiro Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50 soldados. E desceu fogo dos céus, da parte de Deus, e consumiu a ele e os seus 50 soldados. Então o rei enviou um terceiro chefe de 50 com os seus 50 soldados. Mas o terceiro chefe de 50 soldados subiu ao monte, ajoelhou-se diante de Elias e implorou-lhe favor, dizendo: Homem do verdadeiro Deus, por favor, que a minha vida e a vida destes 50 servos seus sejam preciosas aos seus olhos. Os primeiros 2 chefes de 50, com os seus 50 soldados, foram consumidos pelo fogo que desceu dos céus. Mas agora, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. O anjo de Jeová disse então a Elias: Desça com ele, não tenha medo dele. Assim, Elias se levantou e desceu com o chefe dos soldados ao encontro do rei. Então Elias disse ao rei: Assim diz Jeová: Você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. Por acaso não há Deus em Israel? Por que você não consultou a palavra dele? Por isso, você não sairá da cama em que está deitado, pois certamente morrerá. Então Acasias morreu, segundo a palavra de Jeová que Elias havia falado. E visto que ele não tinha filho, Jeorão tornou-se rei no seu lugar, no segundo ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quanto aos outros acontecimentos da história de Acasias, o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Capítulo 2. Quando Jeová estava para levar Elias aos céus num vendaval, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Elias disse a Eliseu: Fique aqui, por favor, porque Jeová me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Portanto, eles desceram a Betel.
Então os filhos dos profetas em Betel foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Sabe que hoje Jeová levará embora o seu senhor, aquele que é cabeça sobre você? Ele disse: Eu já sei. Fiquem quietos. Elias disse-lhe então: Eliseu, por favor, fique aqui, porque Jeová me enviou a Jericó. Mas ele disse: Tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Então eles foram a Jericó. Os filhos dos profetas em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Sabe que hoje Jeová levará embora o seu senhor, aquele que é cabeça sobre você? Ele disse: Eu já sei. Fiquem quietos. Elias disse-lhe então: Por favor, fique aqui, porque Jeová me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Então os dois continuaram caminhando. E 50 dos filhos dos profetas os seguiram e ficaram olhando de longe quando os dois pararam junto ao Jordão. Elias pegou então seu manto oficial, enrolou-o e bateu nas águas, e elas se dividiram para a esquerda e para a direita, de modo que os dois atravessaram o rio em terra seca. Assim que tinham atravessado, Elias disse a Eliseu: Diga o que devo fazer por você antes de eu ser levado embora. Eliseu disse: Por favor, dê-me uma porção dupla do seu espírito. Ele respondeu: Você pediu uma coisa difícil. Se você me vir quando eu for levado embora, acontecerá o que pediu. Mas, se não me vir, não acontecerá. Enquanto eles andavam e conversavam, de repente, um carro de fogo e cavalos de fogo separaram os dois. E Elias subiu aos céus no vendaval. Vendo isso, Eliseu gritou: Meu pai! Meu pai! O carro de Israel e seus cavaleiros! Quando não conseguiu mais vê-lo, pegou as suas próprias vestes e as rasgou em duas partes. Depois pegou o manto oficial de Elias, que tinha caído dele, voltou e parou à beira do Jordão. Com o manto oficial de Elias, que tinha caído dele, Eliseu bateu nas águas, dizendo: Onde está Jeová, o Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para a esquerda e para a direita, e Eliseu atravessou o rio. Quando os filhos dos profetas em Jericó o viram de longe, disseram: O espírito de Elias veio sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e se curvaram por terra diante dele. Eles lhe disseram: Há 50 homens capazes aqui com os seus servos. Por favor, deixe-os ir e procurar o seu senhor. Talvez o espírito de Jeová o tenha levado e lançado em algum monte ou vale. Mas ele disse: Não os enviem. Mas insistiram tanto que ele ficou constrangido e disse: Então enviem. Assim enviaram uns 50 homens, que o procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, ele estava em Jericó. Então ele lhes disse: Eu não falei para vocês não irem? Depois de algum tempo, os homens da cidade disseram a Eliseu: Meu senhor pode ver que a cidade é bem localizada, mas a água é ruim e a terra é improdutiva. Então ele disse: Ponham sal numa tigelinha nova e tragam para mim. Assim eles a trouxeram para ele. Então ele foi até a nascente da água, jogou sal ali e disse: Assim diz Jeová: Faço esta água ficar boa. Ela não causará mais morte, nem esterilidade. E a água continua boa até hoje, conforme a palavra que Eliseu falou. Dali ele subiu a Betel. Enquanto ele ia, alguns meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele, dizendo: Suba, careca! Suba, careca! Por fim, ele virou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Jeová. Então 2 ursas saíram da floresta e dilaceraram 42 daqueles meninos. Dali ele foi ao Monte Carmelo, e depois voltou a Samaria.